Muito bom, alunos, tudo bem? Cá estou eu aqui de novo para dar continuidade à nossa disciplina CS 026. É, Novamente vou deixar aqui gravado então o vídeo para vocês poderem assistir e no horário de nossa aula então nós estaremos respondendo as dúvidas e os questionamentos. Muito bem, nós estávamos falando sobre roteiro, da última aula nós conversamos com vocês sobre a diferença entre o roteiro dramático e o roteiro técnico, o roteiro decupado, o roteiro que você vai colocar todos os planos, né? Nós falamos exatamente que o que vocês têm já no projeto, que é o argumento e uma escaleta, já é um bom caminho, já é alguma coisa que vocês podem trabalhar. Mas a partir disso, a escaleta ainda é um roteiro muito rudimentar, né? Ela é só um indicativo das ações e dos planos, mas ela não é uma divisão de planos. Então, o que você faz? Você pega, a escaleta já te ajuda a fazer essa eh, divisão entre os planos, e aí você vai pegar o seu argumento, transformar num roteiro dramático, que é para o diretor saber qual é a ação de cada sequência, o ator saber exatamente qual é a ação que ele tem que fazer e a fala dele, e a partir do roteiro dramático, você, inclusive com a ajuda da escaleta, você pode estabelecer então um roteiro decupado, um roteiro técnico. A decupagem, na verdade, ela diz respeito a você fazer realmente a divisão de planos, né? Os intervalos de câmera são os planos, nós vimos isso. Então você vai dividir isso em planos. Mas isso seria propriamente a decupagem do roteiro. Mas existe a parte técnica dessa decupagem, que é a indicação do enquadramento e indicação do movimento de câmera, que é aquele exercício que eu falei para vocês que vocês têm que fazer em relação ao roteiro. Ou seja, uma vez que vocês têm um roteiro, vocês vão ter que pegar e imaginar cada uma dessas cenas e colocar elas, portanto, no que é aquele plano, descrever aquele plano. E não é descrição só da ação, é descrição também da lente que vai ser usada, ou seja, do enquadramento. A lente não precisa colocar o número da lente, claro, mas qual é o enquadramento e se tem movimento e qual é esse movimento. Isso é muito importante, eu já mencionei para vocês, menciono de novo, porque, por exemplo, o diretor de arte, quando ele vai fazer uma cenografia ou quando ele vai fazer um cenário, é muito diferente ele ter que fazer um cenário, por exemplo, para um enquadramento de um plano médio ou de um close ou de uma meia figura, de um plano geral, de um plano de conjunto. Ele vai ter que fazer muito mais cenário para um plano geral e para um plano de conjunto do que ele faria, por exemplo, para um plano médio. Então, isso é um dado muito importante, porque a hora que você coloca que o plano é geral ou o plano é de conjunto, tanto o fotógrafo quanto o diretor de arte, eles sabem que eles vão ter que trabalhar numa área mais abrangente. Então, a escolha da lente, a escolha do tamanho do cenário, e tudo isso influencia na hora de fazer o orçamento. Porque uma coisa é você fazer um cenário para um enquadramento pequeno, outra coisa é você fazer um cenário para um grande enquadramento, né? E aí você tem que fazer muito mais cenário, claro. Fora que aí a escolha da lente é também um fator preponderante, porque isso depende da distância que você tem naquele cenário. Se for uma locação, você pode, por exemplo, fazer um plano geral com uma lente eventualmente normal, mas se for um lugar pequeno, um lugar fechado, aí você vai ter que usar uma grande angular. E por que que isso é importante? Porque a normal ela distorce menos do que a grande angular. E isso é uma escolha estética também. Então, se você diz lá que o plano é geral, por exemplo, o fotógrafo ele tem que dizer para o diretor que naquelas condições, naquela locação, dado aquela situação, ele vai ter que usar uma lente grande angular e, portanto, ele vai ter um grau de distorção tal, 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 que o diretor deve conhecer, deve saber que essa lente causa essa distorção. E ele não tem recuo, por exemplo, para usar uma lente normal para fazer esse plano, porque ele não está num estúdio, ele está numa locação, a locação é pequena, então o plano geral, ou ele está com um limite qualquer e o plano geral não funciona. E uma lente normal não funciona para fazer esse plano geral. Então tudo isso tem que estar no roteiro. Muito bem, vocês já viram, eu passei para vocês aquela,
aquela bibliografia. Alguns me escreveram falando que gostaram muito da bibliografia. É um livro até relativamente antigo, mas era um clássico da década de 80, um livro de fotografia, de cinema publicitário, né? Mas ele é muito didático, ele é muito prático, então eu achei muito bacana. E tem lá, então, todos os tipos de planos, né, de enquadramento. Mas e o movimento? Né? Como é que você coloca isso em termos de movimento? Bom, o movimento de câmera, ele é sempre um aspecto relativamente complicado de ser realizado, porque ele exige um equipamento específico, exige um equipamento técnico e muito ensaio da parte tanto técnica quanto dos atores, porque você tem que sincronizar os movimentos de câmera com os movimentos dos figurantes e ou atores. Então é sempre uma coisa que é sempre bom verificar se é realmente necessário, quanto é necessário e, se for necessário, claro, colocar realmente isso numa folga de orçamento, numa folga de tempo, porque são planos normalmente difíceis de fazer. Existem basicamente alguns tipos de movimentos que são os movimentos mais comuns feitos com câmera. Eu vou exemplificar aqui para vocês alguns deles, tá bom? Aqui eu estou abrindo uma janela com uma página do site Mnemosine, né? mnemosine.com.br. Não sei se dá para vocês verem ali o nome, né? Mnemosine. Mnemosine é o nome de uma página sobre cinema que eu e um colega meu, o professor Flávio Brito, da FAAP, na época que eu dava aula na FAAP, nós começamos essa página, a ideia dele, de idealização dele, e nós construímos então essa página com uma série de textos na época. Aliás, os textos que eu uso, muitos desses textos estão na Mnemosine até hoje, faz mais de 20 anos, faz uns 22 anos que essa página existe. Ela, no início, ela foi a pioneira, né, não existia nada em português sobre isso no Brasil e hoje existe bastante coisa, mas ela foi a primeira das páginas sobre cinema que apareceu numa época que ainda existia. Acho que a maioria, quando nasceu, a Mnemosine já existia. Então, ela ainda foi feita na época do HTML. Bom, aqui o que eu quero mostrar para vocês? Tem um recurso muito didático, que são essas GIF animadas, que tem no site, na parte de organizando a produção audiovisual, né? Para vocês entenderem mais ou menos como funciona. As duas câmerazinhas ali do canto esquerdo superior são as câmeras da panorâmica, né? Essas panorâmicas, percebam que são panorâmicas nas quais o eixo da câmera se mantém fixo, né? Ou seja, nós temos basicamente dois tipos de movimento: movimento com o eixo travado e movimento com o eixo livre, né? O movimento de panorâmica é um movimento de eixo travado, porque vocês percebem que a câmera ela tem até uma marquinha ali, né? Ela fica, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, ela fica, esse pontinho aqui, olha, é o eixo dela. Então ele fica fazendo esse movimento, mas esse eixo se mantém sempre fixo, né? A panorâmica mais comum é essa aqui, que é a panorâmica horizontal. A panorâmica vertical, ela costuma ser chamada de tilt, né? E na verdade em inglês, né? Seria o tilt. E nós temos também uma espécie de panorâmica invertida, no qual a câmera sai do eixo. Quando a câmera sai do eixo, uh, essa nomenclatura panorâmica invertida, ela não é mais usada. Ela era usada algum tempo atrás, mas ela não é mais usada. Quando ela fica no eixo, ela é panorâmica. Mas quando ela sai do eixo, ela já é um traveling, né? O que é o traveling? É o movimento da câmera. A câmera aqui ela se desloca em relação ao eixo, tanto traveling in out quanto traveling horizontal ou traveling vertical, né? Traveling vertical ele seria uma espécie de movimento de guindaste, né?
O traveling horizontal é aquele movimento que passeia, e o traveling in and out é a aproximação ou afastamento da câmera em relação ao seu objeto, né, o personagem. Né? E aqui seria uma espécie de traveling vertical. Né? Muito bem. Eu vou dar um exemplo prático de algumas desses movimentos, só para vocês terem uma ideia como é que fica isso na prática. Tá? Então, lembrando, nós temos os movimentos no eixo e os movimentos fora do eixo, os movimentos do eixo travado e movimentos de eixo livre. Os movimentos de eixo travado são aquelas que a câmera fica com o eixo, por exemplo, no tripé. E aí a panorâmica, a câmera fica fixa e simplesmente faz esse movimento. Quando eu desloco ela do eixo, aí a câmera faz esse movimento, né? Que seria o traveling, assim, né? O traveling horizontal, o traveling vertical, que seria esse movimento, e o traveling para frente e para trás. Né? Muito bem. Vou tentar mostrar aqui algumas coisas dessas para vocês. Esse aqui é um vídeo que eu peguei aqui na internet, é um vídeo mais genérico, né? Mas ele me parece bastante didático. Ele mostra aqui um movimento de panorâmica bem, de uma forma bastante fácil de ver, né? Olha só, isso aqui é um movimento de panorâmica. Estão acompanhando? Olha lá, movimento de panorâmica. Percebam que a câmera fica no eixo, né? A câmera não sai do eixo. A câmera está parada e o que você mexe apenas o movimento do que seria o traveling. Né? Desculpa, não o traveling, né? Do que seria o movimento de panorâmica. Né? Esse é o movimento de panorâmica. Qual que é a diferença, né, entre esse movimento e o movimento do que seria, esse é o chamado pan, né, panorâmica. Qual que é a diferença desse movimento e o movimento do traveling? Vejam só. Eu vou pegar aqui um exemplo do filme de Peter Greenaway, O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, um filme da década de 80. Um filme muito interessante. Ele tem um traveling muito bonito, que durante o filme. Aliás, ele tem vários travelings muito bonitos. Então acho que vale a pena mostrar para vocês, olha, vou pôr aqui na tela inteira, né, para vocês verem. Este é um movimento de traveling, é um movimento típico do traveling. E que a câmera, tá vendo? Ela se move no eixo, fora do eixo, né? Então ela tá passeando mesmo, a câmera está andando. Isso é um movimento típico de traveling e que é bem diferente do movimento de panorâmica. Né? Só para vocês verem aqui. Só um pedaço, né? Para vocês terem essa noção. Dá para perceber bem, né, que a diferença de um que a câmera ela se mantém no mesmo eixo, né? A sua perspectiva você percebe que não muda, como se você tivesse parado fazendo assim, né, olhando, e a outra é como se estivesse realmente indo assim e assim, quer dizer, é muito diferente esse tipo de movimento. Tem um exemplo também do traveling, da panorâmica vertical, que é esse aqui, nesse mesmo site, né, no qual a gente tem aqui um exemplo de uma panorâmica vertical, quer dizer, você coloca a câmera em no tripé e você simplesmente faz um movimento para a câmera subir, né? Percebam que esse movimento também é um movimento de panorâmica, não é um movimento de traveling, quer dizer, a câmera não saiu do eixo. Né? Ela apenas, percebam que ela está no mesmo eixo, apenas subindo a câmera. Tá? Dá para perceber, né? É isso mesmo. Então, isso é um movimento que normalmente se conhece como tilt, esse movimento de panorâmica vertical, chama-se tilt. Então, quando você quer indicar esse tipo de movimento, você pode escrever tilt ou panorâmica vertical, tanto faz. Né? O termo em português era mais usado naquela época, anos 90, 2000, hoje se usa tilt sem nenhum problema.
Mas vocês percebem a diferença, né? Para você fazer esse mesmo movimento com traveling, que não seja um movimento de panorâmica, o tilt, né, vertical, para você fazer esse movimento vertical de traveling, né? Porque o traveling horizontal é fácil, né? Você põe ele no chão e é um carrinho e fica andando e tal. Mas para você fazer um movimento subindo, tipo um elevador, né? Aí você precisa de um equipamento específico. Eu vou mostrar para vocês agora quais são esses equipamentos, tá bom? Esse, esse aqui, olha, é o que nós chamamos de traveling, tá? É um equipamento, traveling. Ele é composto, se vocês observarem, por um tripé, né? O tripé ele vai em cima de uma plataforma, essa plataforma tem rodinhas e essa rodinha segue em trilho. Isso aqui é um conjunto que nós chamamos genericamente de traveling, mas eles têm características específicas. O tripé é um elemento que você pode usar, por exemplo, sem toda a plataforma e o trilho. Tá? Na verdade é o tripé, normal. A plataforma em si, você tem dois tipos de plataforma. A plataforma mesmo, ela chama-se dolly. E ela pode ser usada também, não essa especificamente, mas você pode ter uma plataforma que não use os trilhos. Ela tem a rodinha própria dela e você pode ficar passeando com ela. Aí você fala assim, puxa, mas é melhor assim, porque aí eu tenho mais liberdade de fazer o movimento e tal. Na verdade, no cinema não. No cinema é mais fácil usar o traveling com trilho. Por quê? Porque você tem que ensaiar várias vezes. E esses ensaios, todos eles têm que ser iguais. Porque você tem que sincronizar, como eu falei, o movimento da câmera com o movimento dos atores, com o movimento da figuração, da locação, com uma série de coisas. E esse sincronismo só é possível com precisão quando você faz sempre o mesmo percurso, né? E controla rigorosamente a mesma velocidade. E no trilho isso é muito mais fácil, porque no trilho você não tem variação, você colocou em cima do trilho e aí ele anda só exatamente naquela perspectiva. E aí exatamente esse tipo de carrinho, esse modelo aqui de traveling é o traveling clássico mais utilizado, que permite então você colocar a câmera aqui em cima e fazer esse movimento que eu estava falando para vocês, né? Se vocês derem uma busca no Google, vocês vão achar vários desses, com vários tipos e várias estruturas diferentes, uns mais sofisticados, outros menos, mas todos eles são têm mais ou menos as mesmas características, né? Travelings mais complicados, né? Que até na Wikipedia tem aqui, ó, traveling. Ó, isso aqui é um traveling bem sofisticado, né? Mas percebam que para um filme de Hollywood, né? Mas percebam que, olha, é montada a câmera e a lógica é a mesma, ó. Toda essa estrutura aqui de carrinho, isso aqui na verdade, olha, percebam que isso aqui é um dolly, tá? É só o carrinho dolly, porque ele tem a rodinha independente, mas aí eles adaptaram isso aqui, ó, para fazer uma plataforma com a rodinha para ir no trilho, né? E aí ele virou um traveling, né? Essa seria mais ou menos a ideia desse tipo de movimento, tá? O outro movimento seria a da grua, né? O que é a grua? A grua é um guindaste, é isso aqui, ó, é um guindaste. Esse guindaste, ele é uma gangorra, na verdade, e ele permite então que se faça alguns movimentos muito interessantes, né? Porque como ele é um guindaste, você coloca a câmera de um lado aqui e um contrapeso do outro e eventualmente um técnico aqui de câmera e você pode fazer então a câmera fazer aquele movimento que seria o traveling vertical, né? A câmera sobe em vez de passear horizontalmente. Existem também gruas de vários tamanhos, de vários tipos, com vários pesos. As gruas mais sofisticadas permitem, inclusive, antigamente elas permitiam, inclusive, que o operador de câmera fosse junto com a câmera, né? Sentasse do lado da câmera. Hoje, com as câmeras digitais, é mais comum você ter acesso remoto à câmera, né? Mas, de qualquer forma, o controle remoto das câmeras, eles são relativamente caros, então, às vezes, um traveling menorzinho que você possa ir com a câmera, às vezes é melhor. Aqui tem até o preço das câmeras, né? Das gruas, né? Isso aqui é uma grua.
Então essa grua aqui é um equipamento relativamente bastante utilizado no cinema. Aqui tem preços inclusive para você alugar e para você comprar. Atualmente está valendo até a pena comprar essas gruas em função de o preço baixou bastante quando apareceu o drone, né, na filmagem. Muito bem. O que é tudo isso então? São equipamentos que se usam para fazer determinados tipos de movimento. Então, o carrinho ali, o traveling, né, para você fazer, você pode fazer ele com um dolly, sem o trilho, e aí ele simplesmente passeia ali, só que aí você tem esse problema de você ter mais dificuldade de reproduzir sempre o mesmo movimento. Você pode fazer com o trilho, que dá mais trabalho, mas também você tem uma precisão muito grande no movimento, né, no caso dos travelings horizontais. E você usaria a grua para fazer o traveling, o que seria o traveling vertical, né? Se você for fazer só o movimento no eixo, pan ou tilt, aí você não precisa desses equipamentos, basta um tripé, né? Aí o tripé ele tem ele vai fazer ou isso, tilt ou a pan, né? Muito bem. Atualmente, entretanto, até em função do barateamento das produções, até em função de uma série de aspectos econômicos e práticos dentro da filmagem, tem se optado por outras alternativas que não especificamente o traveling e a grua, né? E quando você vai escrever lá não sei se vocês se lembram ali no roteiro do outro vídeo, depois vocês dão uma olhada lá, esse movimento de traveling vertical, a gente coloca grua, né? Movimento de grua, chama-se movimento de grua. Aí você põe lá grua, câmera da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, enfim, você coloca como você quer. Atualmente, esses movimentos, a grua, ela é um equipamento muito comum, muito usado, o traveling também, mas atualmente, em função do barateamento das produções, tem se optado por outros recursos que hoje são mais viáveis. Se vocês viram aquela produção, aquela foto que eu acabei de mostrar ali no Google, de uma produção hollywoodiana, né, uma produção inclusive usada com a câmera Panavision, tá, o tamanho da produção, o tamanho da câmera, é impossível você fazer esse tipo de filmagem com aquela câmera, com ela no ombro ou com ela na mão correndo, né? No entanto, isso já é uma realidade nas câmeras digitais. As câmeras digitais diminuíram muito o preço, diminuíram muito o tamanho, e isso fez com que muitas produções ganhassem, então, a possibilidade de usar recursos mais... são recursos narrativos, são recursos dramáticos também, mas recursos mais baratos, que é basicamente a câmera na mão e, eventualmente, a Steadicam. A Steadicam é um recurso sofisticado, mas a câmera na mão tem sido bastante utilizada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que é isso, tá? A câmera na mão é simplesmente você pegar a câmera, apoiar ela no ombro, alguma coisa assim, e sair andando com a câmera e filmando. Vocês podem ver um exemplo muito sagaz desse tipo de câmera num filme relativamente recente, não é muito recente assim, mas deve fazer aí talvez uns 10 anos, não mais do que isso. É um filme que concorreu ao Oscar junto com Avatar, da esposa do Cameron, não lembro o nome dela, mas é um filme que acabou ganhando o Oscar, inclusive, é Guerra ao Terror. Guerra ao Terror. E é um filme que tem muitas cenas filmadas com a câmera na mão, né? E aí o cara sai com a câmera e câmeras pesadas, grandes, sai correndo com a câmera e fica aquela imagem toda embaçada, tremida, né? Que é muito característico da câmera na mão. Então a câmera na mão, ela tem um caráter muito dramático, porque justamente você sai andando com ela e ela acaba tremendo muito. Mas ela é um recurso muito barato, porque você consegue, claro, o filme tem que ter esteticamente essa condição da câmera na mão fazer sentido nela, né? Mas ele tendo isso,
você usa isso, é uma alternativa muito barata, porque não precisa de nenhum desses equipamentos, simplesmente a câmera, nem tripé, né? A câmera vai no ombro do cinegrafista ou do diretor de fotografia e ele sai filmando. Mas já há algum tempo, desde a década de 70, esse recurso de correr com a câmera, foi desenvolvido então um sistema específico para isso, chamado Steadicam, que é um sistema na qual você, até hoje se usa, que é um sistema na qual você apoia a câmera num braço, esse braço ele fica solto, mas ele tem um contrapeso que mantém a câmera estável, então você consegue correr e o contrapeso embaixo estabiliza a câmera, é um estabilizador, e a câmera então você corre, mas a câmera não fica tremendo, ela se mantém estabilizada, né? Eu vou dar um exemplo então de um filme que foi feito com Steadicam. Observem aqui, é um filme da década de 90, se eu não me engano. É um exemplo do filme The Elephant, de um cineasta chamado Gus Van Sant. Talvez vocês conheçam. É um cineasta que eu considero muito importante. É um filme que trata daquele massacre de Columbine, né? E ele é todo narrado em termos de acompanhamento dos personagens. Os personagens se cruzam em diferentes momentos, então ele vai acompanhando os personagens. Percebam que todo esse movimento de câmera, com exceção desse, é um movimento de... esse aqui, ó. É um movimento de Steadicam, ou seja, a câmera vai acompanhando. Mas percebam que a câmera vai acompanhando e ela não treme. Por que ela não treme? Por dois motivos. Primeiro que a lente, sendo bastante aberta, ela minimiza muito esse efeito da câmera, né, do tremido. E depois a câmera está estabilizada, então você consegue passear com a câmera, andar com a câmera. Porque veja, esse tipo de plano não poderia ser feito com o traveling, porque ele exige o trilho, né, e aí você veria o trilho, né? Mas justamente você não vê esse trilho porque ele acaba não precisando desse trilho, porque ele está usando justamente o Steadicam. E você consegue até correr com a Steadicam, né, sem nenhum problema. Nesse caso, a Steadicam ela funciona muito bem esteticamente, porque é um filme que vai acompanhando os personagens, mas tem outros casos também interessantes, que eu vou mostrar para vocês, que é o filme O Invasor, né, que é um filme brasileiro, dirigido pelo Beto Brandt, né, e é um filme de baixíssimo orçamento, numa época que tinha muito pouco orçamento possível, né, e reparem que esse filme, grande parte dele é feito com câmera na mão, né. Grande parte desse filme é feito com câmera na mão. Aqui é o movimento de zoom, né? Movimento de zoom, simulando uma câmera subjetiva, e aqui a câmera na mão. E tem algumas cenas interessantes nesse filme, que são momentos em que eles... quer ver, ó, esse aqui é um momento interessantíssimo do filme. Não, peraí. Se eu consigo achar aqui, ó. A câmera vai acompanhando, é tudo câmera na mão. Ó, inclusive esse aqui, ó, ele acaba descendo uma escada. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho antes dessa cena aqui. Não sei se eu vou conseguir. Aqui, ó. Consegui. Observem aqui essa cena que interessante, ó. É tudo câmera na mão, e eles não têm Steadicam, e mesmo assim, ó, ele consegue descer uma escada com a câmera sem tremer. Por quê? Percebam a distorção da lente, é por causa da grande angular. A grande angular, ela facilita isso. Se você tiver, quanto mais teleobjetiva,
mais treme a imagem, é mais crítico o tremer da imagem. E quando você está trabalhando com uma grande angular, você não percebe tanto isso. Isso significa que você consegue, sem grandes problemas, um, usar a câmera na mão sem tremer com uma grande angular, né? É um recurso bastante usado, inclusive nesse filme foi bastante utilizado. O filme inteiro praticamente é câmera na mão. E ele usa muito o recurso da grande angular por causa disso, né? Então percebam que isso são os movimentos, todos esses movimentos são movimentos livres, né? São movimentos que a câmera sai do seu eixo. Existe ainda um que hoje é muito comum de ser feito, que é o movimento de tomada aérea. Tomada aérea sempre foi uma coisa de luxo, né? Antes existia um equipamento chamado Flying Cam, que era nada mais nada menos do que um aeromodelo, do que um helicóptero, era um modelo caro, que você alugava e ele subia com a câmera e filmava, fazia grandes tomadas panorâmicas, né? Tomadas gerais assim, em movimento, tomada aérea, que eles chamam, né? Hoje, com a tecnologia do drone, isso ficou muito comum. Inclusive, tem se usado o drone inclusive para fazer o trabalho da grua, usar, né, para ele subir e descer, porque ele é mais prático do que a grua em termos de tamanho. E se você tiver um bom técnico de drone, você consegue fazer com que ele rapidamente monte o drone e os testes de câmera eventualmente são muito mais fáceis de controlar, né? Então, o drone tem que, na verdade, pôr na ponta do lápis, porque depende do tipo de câmera que você está usando, porque os drones eles têm capacidade de peso e têm capacidade de monitoramento, então você precisa, por exemplo, saber que câmera você vai usar para saber se é mais barato você ter uma grua ou você ter um drone, dependendo do movimento. Claro, se for uma tomada aérea que você precisa fazer, não vai ter jeito, não, muito ampla, né? Vai ter que ser o drone. Mas, eventualmente, uma grua de 2 metros, uma grua de 3 metros, permite você fazer tomadas aéreas muito bacanas, muito interessantes, e aí a grua ela tem a vantagem de poder suportar o peso de uma câmera bem maior, né? Então, dependendo do tipo de câmera que você vai usar, você não consegue usar drones baratos, você tem que usar drones muito caros que conseguem levantar uma câmera pesada. E aí então também inclui no orçamento o tipo de câmera que você vai fazer e aí decidir por um drone ou por uma grua para fazer um determinado tipo de movimento. Porque a grua bem colocada, ela permite fazer realmente tomadas aéreas muito interessantes. Eu vou dar um exemplo aqui de um clássico do cinema que usa uma cena de abertura inteira feita com uma grua. Essa sequência, uma sequência do clássico de Orson Welles, de 1958, A Marca da Maldade. Eu vou mostrar aqui para vocês, é uma sequência impressionante, porque inclusive é chamado plano sequência, né, por conta disso, porque é um plano que ele não para, ele tem, durante 3 minutos, assim, é um plano inteiro que simplesmente ele não para. E a câmera não tem corte na câmera, é um único plano, né? E percebam como a câmera passeia, né? Ela sobe, tá vendo? Isso é característico da grua, né? Ela poder fazer isso, imagina, nessa época você não tinha drone, mas de qualquer forma a câmera podia fazer isso através da grua. Era uma grua bem grande que se movimentava. A grua, inclusive, tem um traveling embutido, quer dizer, tem rodinhas e permite então que a grua faça todo esse movimento desse trajeto, sem corte nenhum. Olha só que interessante. Percebam o trabalho da produção para sincronizar todo esse cenário, toda essa cenografia, para que essa cenografia, para que uma única tomada pudesse ser feita. Imagine que essa tomada deve ter levado muito tempo para ser realizada, com muitos ensaios, né? Porque é uma tomada longa, uma tomada de 3 minutos e pouco. Ó, tá vendo? Não tem corte nenhum. E ela é todinha feita com grua. O planejamento para esse tipo de cena é muito incrível. É realmente um planejamento fora do comum.
toda a figuração, todo o sincronismo dos carros e tudo mais. Normalmente você tem que ter diretores auxiliares para cada parte da figuração, muitos assistentes. Percebam o trabalho toda a iluminação, que tem que pensar em todos os lugares onde eles passaram, e perceba o trabalho também da direção de arte, que tem que compor o cenário para para todo esse espaço que a câmera passeou, né? Essa sequência, inclusive, ela é muito famosa, ela foi reproduzida pelo Robert Altman num filme bem mais recente que faz uma homenagem ao Orson Welles. Né? É um filme, acho que é O Jogador, se eu não me engano, que é sobre Hollywood e tudo mais. Né? Bom, depois vocês assistem o resto dessa sequência, que é uma sequência impressionante. Né? É uma sequência... vocês perceberam, né? O movimento de grua que sobe a câmera e passa. É grua e traveling. Isso é um plano sequência. Plano sequência são planos muito grandes nos quais você tem... Porque, veja, cada plano, se você for ver, eles são relativamente pequenos. Os planos, em geral, eles duram alguma coisa em torno de 5 segundos, 10 segundos. Os planos, a média de um plano, mais ou menos, é essa. Um plano que dura, assim, 30 segundos é um plano considerado longo. Um plano que dura 1 minuto é um plano considerado longo. Em geral, os planos, assim, as falas, os diálogos, assim, você tem plano contra plano, você tem muito corte. Né? Então, os planos, em geral, eles são curtos. Quando você tem um plano assim que dura mais de 1 minuto, que tem muita ação acontecendo, normalmente eles são considerados planos sequência. Quer dizer, você faz... é tão difícil você fazer que ele é considerado uma sequência única. Né? Então aí você fala assim, não, é uma sequência tal, plano único. Você vai filmar tudo, né? Muita gente fazia isso na época do Festival do Minuto, né? Que tinha esse... Durante 1 minuto você tinha que fazer um filme, e aí tinha muita gente que fazia planos sequências de 1 minuto. Né? Muito bem, então esses são os principais movimentos hoje existentes que você vai indicar no seu roteiro. Os movimentos são basicamente divididos em dois, aqueles que são no eixo e aqueles que são fora do eixo. Os que são no eixo, eles são normalmente a panorâmica e o tilt, né, que a câmera ela se mantém no tripé ou até no eixo, se for uma câmera na mão, e é só feito um movimento assim. No caso do traveling e no caso da grua, movimento de grua, aí você tem o deslocamento do eixo da câmera, é um deslocamento totalmente diferente, né? Que a perspectiva do espectador muda. Você sabe que a câmera está mudando de lugar porque a perspectiva muda. Inclusive essa é a diferença, por exemplo, entre um outro movimento dentro do eixo, que é o único outro movimento possível que a câmera não sai do eixo, além da panorâmica e do tilt, que é o movimento de zoom. Quando você dá zoom, você aproxima, em tese, você simula a aproximação através, na verdade, da ampliação da imagem pela mudança da distância focal da lente. E aí você tem esse efeito do zoom, um efeito muito comum. Mas aí as pessoas, em geral, fazem o zoom em detrimento do traveling in ou do traveling out. Quer dizer, em vez de você fazer a câmera ir para frente e a câmera ir para trás, a câmera lá parada, o seu assunto está lá parado e você gira o zoom e aproxima e afasta. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Zoom in, zoom out é um movimento. Traveling in, traveling out, a câmera indo para frente, é outro movimento. Qual que é a diferença? A diferença é que no zoom você está mudando a distância focal e, portanto... Opa! Tive que interromper um pouco por causa da minha filha, mas já está tudo resolvido. Então, voltando ao assunto, eu estava falando da diferença do zoom e do traveling. Então, a diferença realmente é a mudança de perspectiva. Quando você vai com o zoom, você percebe que a câmera está mudando de lugar. E com o zoom a câmera não está mudando de lugar, e com o traveling a câmera está mudando de lugar. Você percebe isso. Isso é uma questão subjetiva. Então, quando você faz uma câmera subjetiva, por exemplo, você
está, e ela se aproxima, você sabe que ela está se aproximando, e com ela parada, né, sem mudança de perspectiva, no caso do zoom, que é como se você tivesse na câmera subjetiva imitando o olhar de alguém quando se concentre em algum objeto, que é muito diferente do traveling in, quando se aproxima realmente, fisicamente a câmera, ela muda de perspectiva, e aí você percebe realmente uma diferença, como se a câmera estivesse se locomovendo, como se o personagem estivesse se locomovendo. Então isso é bem característico, tá? O exemplo do invasor que eu mostrei, aquele primeiro exemplo é assim, né? De repente ele tem uma pessoa lá observando aquelas dois personagens saindo do carro, e aí a câmera vai, se aproxima dela com zoom, né? Inclusive isso deu foi a partir desses dois movimentos foi criado um terceiro movimento, que é um movimento de sincronismo entre esses dois, que é chamado movimento Hitchcock, né? Por quê? Porque o Hitchcock, durante a filmagem do seu filme Vértigo, né, O Corpo que Cai, ele precisava de um artifício visual para que as pessoas entendessem que o personagem principal ele sofre vertigem, né? O personagem do James Stewart ele sofre vertigem, e ele precisava mostrar essa sensação de vertigem com algum artifício visualmente possível para o público. E eles, enfim, ele e o diretor de fotografia dele discutiram muito sobre como fazer isso, até que eles chegaram realmente num consenso, e que foi fazer o quê? Fazer o traveling para frente e o zoom para trás ao mesmo tempo, na mesma velocidade, criando então uma sensação muito esquisita, né, de que o cenário ele se solta, assim, que é essa sensação de vertigem que foi usada justamente no filme Vértigo. Eu vou mostrar para vocês. É uma cena clássica aqui, deixa eu ver aqui, Vértigo, aqui, né? Né, ele tem que subir aí naquela torre, e ele e ele tem vertigem de altura, ele não gosta de altura, então ele fica meio, né? Mas ele tem que buscar lá a moça, então ela percebe que ela subiu lá, ele tem que subir também. Puxa, mas é alto o negócio, né? Mas tudo bem, eu vou lá subir porque eu tenho que ir atrás dela. E aí ele percebe que ele lembra que ele tem vertigem e olha para baixo, e aí ele usa esse movimento. Olha só que interessante. Mais uma vez. E ó, o boneco caindo, né? É o efeito daquela época, né? Os efeitos visuais menos, um pouco menos sofisticados, né? Mas esse efeito ele é muito interessante, porque é um efeito totalmente ótico, né? É um efeito que dá para fazer com uma certa facilidade. Só que a grande dificuldade é sincronizar os dois movimentos. Tem que ser tanto o zoom e o traveling, tanto faz. Tem uma diferença, tá? Mas tanto faz você fazer para frente o traveling e puxar o zoom para trás, como o contrário, né? Puxar o zoom ir para frente o zoom e puxar o traveling para trás. Tem uma diferençazinha de movimento para isso, mas dá para fazer os dois. Mas a maior dificuldade é sincronizar os dois movimentos, que eles têm que estar exatamente com a mesma velocidade um do outro, senão não dá esse efeito. Vocês podem tentar com uma câmera que tenha o efeito do zoom, né? Que não seja zoom digital, que seja zoom óptico, dá para fazer isso. Esse efeito, inclusive, ele foi usado até em outro filme, que é o Senhor dos Anéis. Foi usado esse recurso. Querem ver? Ó? Às vezes a gente acha que no Senhor dos Anéis é tudo feito com alta tecnologia de computação gráfica e não sei o que. E tem aqui também um movimento, ó, esse aqui, ó, que é um movimento só de... Olha lá, esse aqui. Tá vendo?
é um movimento só de efeito óptico das lentes, né? Então, todos esses movimentos, tudo isso que eu falei para vocês, os movimentos no eixo, fora do eixo, com os respectivos equipamentos, e aí normalmente esses movimentos têm o nome dos equipamentos, né? Então, traveling, você coloca lá traveling, grua, você coloca grua, steadicam, você coloca steadicam, drone, coloca drone, enfim, você descreve o movimento com o equipamento dele, a não ser que seja panorâmica ou tilt, que aí é o tripé mesmo, não precisa colocar tripé, né? Só pan ou tilt. Mas é imprescindível que você, além de colocar o enquadramento, né, o plano, você coloque também o tipo de movimento que você vai fazer, porque disso resulta o orçamento e o tempo que você vai precisar para fazer esses planos. Vocês percebem pela cinematografia que esses planos são relativamente comuns, mas eles exigem uma grande dose de produção. Eles exigem muita produção, muito sincronismo, muito ensaio, e isso tudo vocês precisam, é tudo contabilizado, tá bom? Então, por hoje é isso. Quaisquer dúvidas, então eu estarei aqui no horário da nossa aula para tirar e estou sempre à disposição. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.